A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 336º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, chegamos ao final do livro 2 de Coríntios. Eu trago os capítulos 12 e 13 e o livro de Atos, capítulo 20, dos versículos 1 a 3. A inspiração do dia. A advertência de uma terceira visita iminente. No capítulo 12 destaco o versículo 2. Um homem em Cristo. Paulo se refere a si mesmo como um homem em Cristo, que foi levado ao céu, a fim de receber revelações, provavelmente a respeito do Evangelho de Cristo e das glórias indescritíveis do céu, reservadas aos crentes. Esse grande privilégio e revelação concedidos a Paulo fortaleceram-no e capacitaram-no a suportar os sofrimentos prolongados e severos que lhe sobrevieram durante seu ministério apostólico. Terceiro céu. Preste atenção na mensagem ainda no versículo 2. As Escrituras indicam que há 3 lugares chamados céu. Ponto número 1. O primeiro céu é a atmosfera que circunda a terra. Ponto número 2. O segundo céu é o das estrelas. E ponto número 3. O terceiro céu, também chamado paraíso, é a habitação de Deus e o lar de todos os salvos que já daqui partiram. Sua localização exata não está revelada. Um espinho na carne. Preste atenção na mensagem no versículo 7. A palavra espinho comunica a ideia de dor, de aflição, de sofrimento, de humilhação e de enfermidades físicas, mas não de tentação para pecar. Primeiro, o espinho de Paulo permanece indefinido, de modo que aqueles que têm espinho na vida podem, assim, explicar a si mesmo a lição espiritual dessa passagem. Segundo, o espinho de Paulo pode ter sido uma ação demoníaca contra ele, permitida por Deus, mas por ele limitada. Terceiro, ao mesmo tempo, esse espinho de Paulo lhe foi dado para impedir que se orgulhasse a respeito das revelações que recebera. Quarto, o espinho de Paulo tornou-o mais dependente da graça divina. 3 vezes orei ao Senhor. Preste atenção na mensagem no versículo 8. Muitas vezes, quando Deus responde a oração sincera com um não, é porque algo muito melhor Ele vai conceder. A minha graça te basta. Preste atenção na mensagem no versículo 9. A graça é a presença, o favor e o poder de Deus em nossa vida. É uma força, um poder celestial ortogado àqueles que invocam a Deus. Essa graça descerá sobre o crente fiel que suportar suas fraquezas e dificuldades por amor ao Evangelho. Primeiro, quanto maior a nossa fraqueza e provações ao servirmos a Cristo, tanto mais graça de Deus nos dará para cumprir a sua vontade. Aquilo que Ele nos outorga é sempre suficiente para vivermos nossa vida diária, para trabalharmos por Ele e para suportarmos nossos sofrimentos e espinho na carne. Enquanto estivermos perto de Cristo, Ele nos outorgará a sua força celestial. Segundo, devemos gloriar-nos em nossas fraquezas e ver nelas valor eterno, porque elas fazem com que o poder de Cristo desça sobre nós e habite em nós, à medida que avançamos nesta vida em direção ao nosso lar celestial. Gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Preste atenção na mensagem no versículo 15. O espírito de Paulo, de amor devotado àqueles a quem ele procura ajudar, é um exemplo para todos os pastores, professores, missionários e obreiros em geral. Suas palavras retratam seu amor devotado, como o de um pai por seus filhos. É um amor que o levara a gastar-se até o fim,
para o bem dos outros, um amor que não pensa em si, mas que demonstra genuína solicitude àqueles que estão sob seus cuidados. Paulo não quer nada em troca, contanto que seus corações estejam voltados para Cristo. Todo fiel ministro do Evangelho deve possuir esse tipo de amor. Detrações mexericos. Preste atenção na mensagem no versículo 20. A Bíblia condena os pecados da língua que prejudicam o próximo, como sendo ofensas graves contra a lei cristã do amor. Qualquer tipo de conversa que rebaixe o próximo ou que difama seu caráter deve ser reprovada. A conversa ou menção de delitos do próximo devem ser feitos somente com o motivo sincero de ajudar tal pessoa ou de proteger os outros e o reino de Deus. Chore por muitos daqueles que pecaram. Preste atenção na mensagem no versículo 21. Os ministros cristãos devem chorar por aqueles na igreja que se recusam a arrepender-se do seu pecado e abandoná-lo, pois estão espiritualmente mortos. A mensagem trágica para eles é a palavra que Paulo dirige aos Coríntios, aos Gálatas e aos Efésios. Palavra essa que declara a sua exclusão do reino de Deus. No capítulo 13 e último, destaca o versículo 2. Não lhes perdoarei. O amor do pastor aos membros da sua igreja requer austeridade e não somente afeição. Chega a hora em que a paciência termina a sua caminhada e, para o bem da igreja, os transgressores não devem ser mais tolerados. É o caso, então, da santa justiça e não de indulgência. Examinai-vos se permaneceis na fé. Preste atenção na mensagem no versículo 5. Nenhum conhecimento é tão importante para os crentes como a certeza de que têm a vida eterna. Todos os cristãos professos devem examinar a si mesmo para não ver se a sua salvação é uma realidade presente. E por fim, o versículo 13. Graça, amor, comunhão. As bênçãos impetradas por Paulo dão testemunho de crenças na Trindade, mantida pela Igreja no Novo Testamento. Paulo ora para que os coríntios tenham continuamente a experiência, primeiro, na graça de Cristo, isto é, na sua presença, poder, misericórdia e consolo. Segundo, do amor paternal de Deus, com todas as suas bênçãos. E terceiro, da comunhão cada vez mais profunda com o Espírito Santo, sendo essa tríplice realidade uma bênção sempre presente em nossa vida. Nossa salvação está garantida. Que a mensagem de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal que se aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.